Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a matemática. Nós estamos hoje dando início a uma outra forma que nós estamos elaborando aqui para trazer para vocês, que é a matemática como algo de curiosidade. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o problema dos 35 camelos, né? Vamos ver se você consegue resolver esse problema. Esse problema está no livro de O Homem que Calculava. Ele é um livro que foi escrito por um escritor brasileiro, eu não vou nem falar o nome aqui, que não vem ao caso, mas é um livro muito famoso que você pode encontrar depois dessa história. E eu vou trazer essa história aqui hoje para que a gente possa trabalhar um pouquinho sobre como é a questão dos números relativos em matemática, como que esses números podem nos ajudar no nosso dia a dia, né? E a gente vê a maravilha que é esses números na matemática. Então, o problema é o seguinte: imagine que tem dois viajantes que estão viajando. Esse livro se passa, se não me engano, na Pérsia, essa história. E aí tem um deles, que é o homem calculável, chamado Beremiz, e eles estão andando, esses dois viajantes, e se deparam com uma situação onde tem três pessoas discutindo ali calorosamente na beira da estrada. E aí ele começa a prestar um pouco de atenção ali, e a discussão está muito acalorada, e Beremiz, né, muito esperto, chega aos três que estão ali conversando, discutindo, e pergunta se pode ajudar em alguma coisa, né? E aí são três irmãos, e o mais velho diz assim: a questão é que nós perdemos o nosso pai, e ele deixou uma herança para nós, e nós não estamos sabendo como fazer essa divisão. Você poderia contar essa história? Falou Berenice para mim, para ver se eu posso ajudar. Ele diz: é o seguinte, meu pai deixou para a gente, deixou a metade para mim, que sou o mais velho, deixou um terço para o meu irmão do meio, e a nona parte para o meu irmão caçula. O problema é que a divisão não é exata, e aí nós não estamos conseguindo fazer essa divisão. Aí Beremice falou assim para os três: pois eu proponho que, se for da vontade de vocês, que eu resolva essa situação, eu proponho que vocês me deixem acrescentar um camelo aqui do meu amigo, esse maravilhoso camelo, aos camelos de vocês. Aí imagina, o amigo dele deve ter olhado para ele assim e disse assim: como assim o meu camelo, né? E aí ele pegou e disse aos irmãos: tudo bem, você pode acrescentar aí mais um camelo na nossa herança, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte: imagine que eu tenho 35 camelos, né? Ele falou assim: vocês têm 35 camelos e eu vou acrescentar mais um agora, que é esse animal aqui do meu amigo. Então, o mais velho receberia meia herança, né? Meia parte da herança. Então, se eram 35 camelos, ele receberia 17,5, né? E agora, já que nós temos 36 camelos, esse mais velho vai passar a receber 18 camelos, né? Então, vou contar aqui, ó, com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso daqui para o primeiro, que é o irmão mais velho, né? E aí o segundo receberia apenas um terço dessa herança, né? Um terço de 35 dá 11 e pouco, né? E um terço de 36 dá 12. Então, o irmão do meio não pode reclamar, porque ao invés de receber 11 e pouco, vai receber agora
12 camelos. Então, não pode reclamar. E aqui estão os 12 deles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse daqui vai ser para o segundo, o irmão do meio, né? E, por último, o irmão mais novo, que iria receber um nono, ou seja, a nona parte dessa herança, que um nono de 35 corresponde a 3 e pouco, né? 3 e tanto. Então, agora ele vai receber 4 camelos. Então, também não vai poder reclamar dessa divisão. E o mais novo ficou satisfeito também assim com os seus 4 camelos. Então, agora nós temos o seguinte, né? O Beramis falou assim, já que todos estão contentes, então, se eu tenho 18 do primeiro, mais 12 do segundo, eu tenho 34 camelos. Ou mais 30 camelos, mais 4 do último, 34 camelos. Então, restam 2 camelos dos 36. Um é o do meu amigo, por ter nos emprestado esse camelo maravilhoso, e o segundo deve-se a mim, por ter resolvido essa questão a contento de todos. E aí os três irmãos ficaram satisfeitos com a solução e acharam que, de fato, ele merecia esse camelo. E aí o Berenice saiu com o seu amigo de viagem, e agora eles tinham, cada um deles tinha um camelo para andar nesse trajeto que eles estavam fazendo, né? Então, aí traz, né, a beleza do cálculo, né? A beleza de que a matemática é para aqueles que dominam essa arte, né? Beremiz é um calculista, né? E ele domina essa arte de calcular e domina essa arte de usar as frações, né? As frações é uma maravilha, e esse problema, essa história que traz nesse livro, ela representa essa beleza da matemática, porque as frações são números relativos, né? Então, as pessoas às vezes perguntam, né? Por que eu tenho que usar frações, né? Por que as frações trazem para complicar a nossa vida, né? Na verdade, não é para complicar. Sem as frações, a gente não conseguiria, por exemplo, esse senhor, pai desses 3 rapazes, não conseguiria ter deixado essa herança de maneira escrita, né? Vamos dizer assim, ou de maneira falada. Porque, por exemplo, se ele soubesse o tempo que ele ia morrer, quantos camelos ele ia ter, ou seja, qual a herança que ele ia deixar, de fato ele podia usar os números inteiros, né? Os números absolutos. Ah, vou deixar 35 camelos, vou deixar 34 camelos, então vou deixar 17 para um mais novo, 12 para o outro, assim sucessivamente. Só que ele não sabia quando ele ia morrer. Então ele podia ter mais ou menos camelos, né? Então como é que ele ia esperar a hora da morte para poder saber quantos camelos ele tinha para poder deixar essa divisão? Então ele não conseguia deixar isso usando os números absolutos. Ele precisava de o que a gente chama de números relativos, né? E aí onde aparecem as frações. A partir do momento que ele usa essas frações para dizer quanto é que ele vai deixar para cada um, não importa quantos camelos ele vai ter quando ele morrer. Não importa quanto vai ser essa herança. A divisão já vai estar feita, né? Mesmo sem ele saber qual será esse número absoluto quando ele morrer. Então, as frações, elas diferem dos números absolutos por essa razão. Elas dependem da quantidade que você está usando, ou seja, do número inteiro que você está usando, da quantidade inteira que você está usando. Quanto é que vale a parte inteira vai determinar quanto é que vale aquela fração. Então, 1/4 sempre vai ser 1/4. No entanto, depende do que nós estamos nos referindo para saber quanto vai valer esse 1/4. Né? Então, esse problema ele nos traz
essa elucidação, né, dessa maravilha que é a relatividade das frações, né? E como é maravilhoso você poder trabalhar com elas quando você realmente compreende do que significa trabalhar com as frações, né? Quais são as vantagens que traz para você utilizar as frações, né? Então, é uma maravilha, né? Só que aí, quando se conta essa história, quando eu conto essa história, por exemplo, em alguns lugares, ou quando até mesmo as pessoas que leem o livro e se deparam com essa história, a pergunta é: como é que ele conseguiu fazer como é que ele conseguiu fazer sobrar 2 camelos? Será que vocês sabem? Tem um cálculo matemático que a gente consegue mostrar isso, né, mas que não é o objetivo desse vídeo de hoje. E aí, quem sabe, uma outra hora a gente pode trazer aqui esse cálculo, essa demonstração de como é que Berenice percebeu que acrescentar mais um camelo conseguiria fazer ele realizar essa divisão de maneira satisfatória para todos e chegar a uma conclusão que fosse satisfazer a todos os participantes dessa história. É isso? Isso é só para a gente trazer um pouquinho desse gosto, né, de que a matemática pode ser divertida, que pode ser curiosa, ela pode ser fácil de ser entendida quando nós trazemos elementos do nosso dia a dia e elementos naturais, elementos que a gente pode manipular, né? E quando ela traz clareza do que significa cada coisa. Por que a gente deve usar as frações? Quando é que a gente deve usar as frações? E quando é que elas nos auxiliam, né, no nosso dia a dia? Não é possível você falar ou fazer uma divisão, por exemplo, de um número que você não conhece, sem usar as frações. No entanto, se você usa as frações, isso é totalmente possível, porque você não precisa saber que número você está dividindo. Tá certo? Um abraço a todos, por hoje é só, e até a próxima.